Eu queria agradecer sinceramente ao Carlos pelo convite. Nós nos conhecemos os dois no começo da nossa carreira como professores, não é? Carreira, assim. Estamos... muito engraçado isso. Quando começamos a ser professores, e o Carlos me fez o convite e me pediu para falar daquilo que falamos aquela vez, como para, de alguma forma, repetir essa cena do nosso primeiro encontro, não é? A verdade é que a vida, não é? Essa coisa que falávamos, não é? As experiências nos conduzem por outros caminhos, não é? E nos últimos anos o conceito de ficção, como antes os conceitos de Leuciano, foram perdendo terreno na minha pesquisa e foram substituídos por outros conceitos, não é? Primeiro pela questão das imagens, do que falei na última vez que estive aqui em Vitória, e mais recentemente pelas questões da experiência, não é? Sobretudo da experiência estética. São coisas, não é? São que nos assombram, né? que nos obcecam por vezes, inclusive, e que nos obrigam a mudar e começar de novo. E é muito chato, porque para isso há que aprender coisas, não é? Há que recolocar tudo que eu não pensava até aí. Mas eu aceitei o convite do Carlos e de fato vou falar da ficção. Então isso me obrigou a voltar atrás, a ver muitas coisas que fazia muito tempo que não lia. E claro, vendo os meus papéis, encontrei outras coisas também, não? Pequenas coisas que eu tenho pensado, que tenho encontrado recentemente. Por exemplo, relações que vocês vão ver existem, por exemplo, entre a ficção e a imagem, e inclusive entre a ficção e a experiência. Então, como aqueles que já me conhecem e os que me estão começando a conhecer aqui hoje sabem que eu tenho uma espécie de condição médica que me impede de parar de falar. Sim? Eu trouxe um pequeno texto, sim? Eu também tenho este prazer assim, pela escrita. Vou tentar limitar-me. Carlos me disse que uma conferência, então não tem perguntas. Fazemos duas coisas. Ou você faz pergunta no final, ou caso contrário, eu já dou... Tipo, cada vez que passo de tema em tema, digo, pergunta, e vocês podem fazer. Eu não vou daqui embora se vocês não falam, não é? Algo eu tenho que levar para casa. Bem, o questionamento da verdade como valor, e especificamente como valor filosófico, não desconhece um lugar importante no pensamento contemporâneo. Prolongação inevitável do projeto crítico da modernidade, devemos a Nietzsche ter assentado as bases dessa problematização, desfazendo a subordinação acostumada da vontade e do pensamento à forma do verdadeiro. Depois de Nietzsche, continuarão a existir o verdadeiro e o falso, mas já não como valores absolutos, apenas como expressões de uma vida mais ou menos intensa, mais ou menos gregária, mais ou menos artística. A partir de então, a verdade deixará de ser algo em si, algo incondicionado, absoluto e universal, e estará sujeita ao devido. Nesse sentido, por exemplo, Foucault proporá uma história da verdade. É estranho isto, se a verdade é verdade, não tem uma história, não é? Mostrando que a vontade de verdade se afirma através de sistemas históricos de exclusão, apoiando-se sobre suportes institucionais, ao mesmo tempo que se postula por meio das ciências, das artes e da filosofia como um ideal transcendente ou transcendental. Viram, a história da loucura, não é? Fala destes sistemas de exclusão, mas também fala desses saberes que levam à verdade, que são fruto de uma separação de fato a um nível de direito. É complicado Foucault, não é? Nos entusiasma muito pensá-lo, mas no fundo nos enche de merda a todos, não é? No fundo todos, as artes, a filosofia, estamos todos involucrados neste exercício, não é? E por isso essa coisa do Nietzsche é muito interessante, não é? A única forma de pensar interessante é levantar questões que se dirigem diretamente ao que somos, para que nos abram a um devir, não é? Aquilo que estamos em dia de devir. Isto é, para Foucault, a verdade como produto de relações de poder dá lugar a discursos que a legitimam ao nível do saber, e vice-versa, num círculo vicioso, mas efetivo, que desdobra os seus efeitos ao longo da história material e intelectual do Ocidente. A filosofia, em todo caso, não põe em questão as noções tradicionais de verdade e racionalidade, sem pôr ao mesmo tempo em questão a própria concepção da filosofia na sua tradição histórica. De repente, o pensamento já não trata apenas da verdade, mas também
e muitas vezes uma forma essencial de ficções. Nietzsche escreveu: Parmênides disse que não se pensa no que não é. Nós estamos no outro extremo e dizemos: o que pode se pensar com segurança terá que ser uma ficção. Corolário do qual é que, de Nietzsche a Weinger, de Bergson a Deleuze e de Lacan a Certeau, a tematização da ficção assombre como um fantasma a filosofia, dando lugar a uma série de conceitos associados que atravessam a antropologia, a epistemologia, a filosofia política, a estética e parece que também a geografia, não? Vou começar com Hans Weinger. Hans Weinger publica em 1911, é um filósofo que poucos de vocês conhecem, né? Um dos primeiros neokantianos, depois expulso da escola neokantiana por estas coisas, vamos ver. Publica em 1911 uma obra que conheceria um destino errático e que apenas seria traduzida para o português em 2011. A filosofia do como se. Como eu digo, vou fazer como se fosse tal coisa. A filosofia do como se. Onde se afirma que, longe de ser lamentada e combatida pelos filósofos, a ficção deve ser defendida, na medida em que é útil e valiosa, não apenas para a literatura e para as artes, mas também para as ciências e o direito, para a lógica e o pensamento conceitual. Weinger considera que, longe de se opor à realidade, a ficção interfere com a realidade, em ordem a servir um propósito que, por sua vez, não é parte da realidade. É, de fato, da ordem das ideias que regulam a nossa vida e abrem um horizonte e dão mundo ao mundo. Isto é, as ficções podem ser consideradas falsas de um ponto de vista teorético, mas ao mesmo tempo podem chegar a ser justificadas e inclusive ser consideradas praticamente verdadeiras na medida em que realizam determinados serviços para nós. Por exemplo, estabelecendo as condições apropriadas para a praxis, enquanto ideais regulativos. As ficções, nesse sentido, cumprem uma função transcendental para, juro que não pensei nesta palavra, mapear as formas possíveis de ação e de conhecimento. Kant dizia isso. Agora, eu já não lembro, mas seguro que isto copiei do Kant. Entende, né? São praticamente verdadeiras porque cumprem funções para nós. Por exemplo, mapear as formas possíveis de ação e de conhecimento. Formas de conhecimento, a crítica da razão pura, não é? Ou seja, essas formas, essas ficções reguladoras que são a alma, o mundo, Deus, não é? Que abrem um horizonte de pesquisas. A mesma coisa a nível da filosofia prática, não é? Da ética. De modo mais específico, a obra de Weinger é um pouco monstruosa, não é? Eu les convido a ver, está publicada pela UniOeste, acho. Weinger postula uma fenomenologia, de modo mais específico, da consciência idealizante ou ficcionalizante. Uma lógica dos deslocamentos eidéticos que dão conta do funcionamento da razão. Isto é, faz a ficção ao princípio do modo em que se pensa. Do modo que se pensa em tudo. Weinger está maluco, se juntava com Einstein, com todas as pessoas da época, e lhes explicava sua teoria e pedia cartas de apoio, por exemplo, a Einstein e aos artistas, para que dissessem, sim, é isso, assim que nós pensamos, não é? A esse nível que constitui a ordem dos nossos movimentos intelectuais, a ficção funciona sucessivamente como elemento desestabilizador dos dogmas e espaço de variação das hipóteses. A ficção tem essas duas funções: desestabiliza os dogmas, ¿sí? Coloca em variação as hipóteses. Em última instância, a ficção constitui para Weinger o estado de máxima tensão do pensamento que, naturalmente, tende a esclerosar-se, a fixar-se no dogma, mas que conta com a ficção para estranhar de si e voltar a descer ao território das hipóteses, onde os problemas não admitem resoluções perentórias nem soluções finais. Weinger realmente é interessante, um filósofo que nós desconhecemos, mas que a vocês que estão interessados pela ficção, sim, é realmente muito interessante. Os nossos movimentos intelectuais têm por princípio a ficção e não a verdade. A verdade é simplesmente um horizonte. A obra de Weinger conheceu ecos inesperados na literatura e na filosofia do século XX. Borges e Huxley, Husserl e Adler, entre outros, foram leitores da sua obra. O próprio Freud, inclusive criticando a filosofia do como se, reclama-se de certo pragmatismo weingeriano, colocando em questão, como assinalar mais tarde Michel de Certeau, a distribuição moderna do espaço epistemológico,
essa configuração que rege há 3 séculos as relações da ciência com a ficção. A ficção, de fato, habita no coração de algumas das formas mais interessantes da filosofia contemporânea. A fenomenologia, por exemplo, essa reflexão que idealmente se reduziria a ver as coisas em si mesmas, depende do que Husserl denomina a ficcionalização da experiência. Em certa medida, a famosa redução fenomenológica depende de uma ficção. Para que possa ter lugar, devemos fazer como se não fôssemos os seres que somos, como se carecêssemos de qualquer interesse particular nos objetos visados, como se as ideias que habitualmente fazemos sobre o mundo deixassem de valer para nós. É tudo uma ficção, entende? Husserl diria, quizá, que enquanto espectadores, deixamos de lado o sujeito empírico que somos e damos lugar à emergência do sujeito transcendental que esse eu empírico pressupõe. Então, nos convertemos numa espécie de olhar puro que observa, mas não participa daquilo que observa, só pensa, que contempla o mundo como fenômeno, só aparece. Lembrem que o ideal da fenomenologia consiste em converter-se em uma reflexão que simplesmente vê as coisas em si mesmas. Agora, o mundo só se nos oferece imagem, abrindo-se a uma contemplação livre das constrições e dos interesses da nossa atitude natural, quando colocamos em variação a experiência para além dos pressupostos e as ideias preconcebidas pelas quais se rege cotidianamente. A variação da realidade, como víamos, já dava conta da lógica dos deslocamentos eidéticos na obra de Wenger, colocar em variação os dogmas, as hipóteses. Como vamos ver, também dará conta do funcionamento da ficção na ordem do discurso para Foucault. Há aí, acredito, uma pista que valeria a pena seguir, uma hipótese de trabalho. Sobretudo porque muitos de vocês são deleuzianos e lembram aquela coisa da variação contínua de Deleuze, não é? A ficção é fundamentalmente um colocar em variação. Em todo caso, fiquemos com isto. A ficção pode ser uma forma essencial de interrogar a realidade, de reflexionar sobre o que se oferece aos nossos sentidos e estabelecer nexos onde não existia nexo algum, pondo em jogo, isto é, questionando, as assunções que pesam sobre a nossa atitude natural em relação ao mundo, as formas habituais nas quais vemos e pensamos. A realidade, isso, responde por imagens. Evidentemente, a ficção não é um conceito da exclusiva propriedade da filosofia. Pelo contrário, é na literatura, quizá, onde encontramos as suas problematizações mais interessantes. Não só no exercício sempre singular do qual as obras literárias dão conta, mas também na reflexão crítica que muitas vezes acompanha essas obras na escrita dos mesmos autores. Não deve nos estranhar, então, que encontremos em diversos escritores ideias que parecem dialogar com a história da filosofia. É o caso, por exemplo, de Juan José Sartre. Vocês sempre falam um pouquinho de Juan José Sartre, não é? De quem espero esta conferência sirva para que vocês se interessem, não é? E vão a ler a sua obra literária, que é uma das mais interessantes do século XX, sem nenhuma dúvida. Para Juan José Sartre, como se a literatura estivesse profundamente ligada ao pensamento puro, postula que a tarefa do escritor é assumir a experiência do mundo em toda a sua complexidade, com as suas indeterminações, as suas obscuridades, e tratar de forjar a partir dessa complexidade formas que a atestem e a representem. Nessa medida, a poética de Sartre é uma poética fenomenológica. A literatura depende para ele de uma espécie de epogé intuitiva por parte do escritor. O sujeito da sua escrita é o sujeito da percepção. O seu objeto, a descrição da experiência. A sua finalidade, a denúncia de um longo erro. O erro da verdade, tal como tende a instituir-se sobre as suas figuras históricas. O próprio da ficção não é para Sartre a exposição de fantasias, crenças, ilusões ou ideologias, mas um tratamento específico do mundo. Não um tratamento oposto ao trato do verdadeiro, mas um tratamento diferenciado. Logo, a ficção não é um domínio de sombras, como temia Platão e muitas vezes continuam a temer os filósofos.
Pelo contrário, no seu espaço, de fato, quando comecei o título da palestra, o espaço da ficção, também não pensei que você eram geógrafos, não sabia. Hoje me enterei que os geógrafos trabalham com o espaço, sim, porque conversamos com alguém por aí. Pelo contrário, no espaço da ficção, tem lugar de uma forma incomensurável com as formas em que isso acontece nos discursos que se regem pela lógica do verdadeiro, tem lugar o necessariamente incessante desvelamento da realidade. Sayer é muito preciso nisso. Escrever. Não se escrevem ficções para esquivar, por imaturidade ou irresponsabilidade, os rigores que exige o tratamento da verdade, mas justamente para pôr em evidência o caráter complexo da situação, caráter complexo que, quando aparece limitado ao verificável, implica uma redução abusiva e um empobrecimento da realidade. Ao dar um salto até o inverificável, a ficção multiplica ao infinito as possibilidades de tratamento. Não volta as costas a uma suposta realidade objetiva. Muito pelo contrário, submerge-se na sua turbulência, desdenhando a atitude ingênua que consiste em pretender saber de antemão como está constituída essa realidade. Não é uma claudicação perante esta ou aquela ética da verdade, mas a procura de uma menos rudimentar. Em outras palavras, a ficção pressupõe uma atitude diferencial face aos saberes vigentes perante as verdades instituídas em relação às formas dominantes de racionalidade. A ficção tende a desmantelar as concepções do real e do verossímil que imperam no seu tempo e a substituí-las por outras novas, fazendo proliferar uma série de mundos possíveis, isto é, colocando em variação as representações do que tendemos a denominar o mundo real, pondo à prova a cultura, abrindo-nos à multiplicidade incandescente da existência, sem imagens preconcebidas de um saber, uma verdade ou uma razão a conquistar. Nesse sentido, a ficção responde a essa coisa de um pensamento sem imagem, que não significa que o pensamento não trabalhe com imagens, mas um pensamento é aquilo que quer pensar, ¿sí? Que vai à procura, como dizia hoje, tateando. O que acreditamos saber não é, acaso, uma ficção privilegiada e consolidada pelas instituições, não apenas científica, válido apenas enquanto não seja falseado pela nossa experiência? Com isto não quero dizer que o domínio da ficção seja o do individual, do subjetivo ou do relativo, nem que seja do domínio do ahistórico, do transcendente ou do absoluto. Pelo contrário, ao negar pelo seu exercício o arbitrário erigido em lei, afundando a experiência do mundo e enriquecendo o seu conhecimento, a ficção contribui para a atualização da mudança na história e é, quizá, a chave de qualquer progresso possível. Como dizia Sayer, é abrindo gretas na totalidade que não pode ser senão imaginária, que a ficção destrói esse verniz convencional que não pode ser, que a ficção destrói esse verniz convencional que se pretende fazer passar por uma realidade unívoca. Essa inclusão súbita do concreto num universo encerrado na complacência do genérico, essa irrupção da imaginação no interior do fantasiar de uma comunidade, é o fundamento primeiro e o fim último da ficção. O domínio da ficção não é a realidade, mas o imaginário, ou melhor, a realidade do imaginário, pelo que talvez a ficção não possa ser considerada senão como uma evasão. Porém, essa evasão pode chegar a ser um procedimento eficaz para a confrontação dos valores instituídos que tendem a dominar a nossa vida imaginária e, a partir da vida imaginária, a nossa vida real. Aquilo que supostamente podemos fazer e o que não. Aquilo que é possível e o que não. Sim, o que significa a verdade, sim, o sentido. Em razão desse aspecto principalíssimo da ficção, e em razão também das suas intenções, da sua irresolução prática, da sua posição singular, da posição singular do seu autor entre os imperativos de um saber objetivo e as turbulências da subjetividade, Sayer propõe definir genericamente a ficção como uma antropologia especulativa. Isto é, uma espécie de ciência monstruosa, sim, que pensa o homem não como é, mas como não é. Isto é, como poderia ser. De maneira mais geral, poderíamos dizer que os jogos do saber e do poder ordenam, repartem, coordenam
enquanto que os jogos da ficção desequilibram, dispersam, põem em variação. Essa peculiaridade chamou poderosamente a atenção de Michel Foucault durante os anos 60. Foucault introduz uma distinção singular entre fábula e ficção. A fábula constitui o conteúdo ou a matéria da literatura, o dito ou por dizer, o enunciado, as histórias, os episódios, os acontecimentos relatados, elementos que a literatura partilha com as formas discursivas do saber e do poder nas suas mais diversas figuras. Nós sabemos que a literatura não é a efusão de um silêncio expressivo, mas que é a reconfiguração dos signos que circulam numa sociedade, signos que podem ser discursivos, mas também podem ser de outra ordem, podem ser signos econômicos, de qualquer ordem. A ficção, por outra parte, então essa fábula, o conteúdo, esses conteúdos circulam e passam dos discursos políticos à literatura, e da literatura, lamentavelmente, muitas vezes aos discursos políticos, e não tem uma incompatibilidade com o saber, não é? A ficção, pela sua parte, constitui a forma ou o regime desses relatos, e está marcada por uma linguagem ambígua, elusiva, que abre as fábulas a variações inusitadas, não autorizadas ou não previstas pela ordem do discurso. Variações que têm por objeto não apenas os enunciados propriamente ditos, mas também os agenciamentos de enunciação. Em outras palavras, a ficção é a trama das relações estabelecidas através do próprio discurso entre quem fala e aquilo do que fala. Ou melhor, é o seu campo de variação. Vocês leem romances, não é? Vocês viram como funciona a literatura, não é? Contando histórias dos ângulos menos esperados, ou melhor, como el Faulkner, não é? Contando uma história de 16 pontos de vista, o enterro de um corpo desde 16 pontos de vista diferentes, não é? Não necessariamente, como se diz, ao contrário do disjuntivo, sou tão deleuziano que não conheço a palavra, que não necessariamente confluem num ponto, não é? E que dando como correlato um objeto unívoco. Esse campo de variação, do qual Faulkner é um exemplo entre outros, isso é a ficção. É sempre possível dizer, vou dar um exemplo, é sempre possível dizer coisas fabulosas. Mas quando falamos realmente, quero dizer, quando falamos no contexto da nossa realidade cotidiana, familiar, institucional ou social, as relações discursivas entre o sujeito da enunciação, a forma do seu discurso e o conteúdo do que diz se encontram em maior ou menor medida determinadas de antemão, por procedimentos de exclusão, de controle interno, de rarefação, a ordem do discurso. Por exemplo, é possível dizer qualquer coisa, quase qualquer coisa, num processo judicial, mas é necessário dizê-lo segundo determinadas formas, de acordo com um código de procedimentos, por exemplo, que fazem disso que dizemos uma palavra pertinente para o dispositivo judicial, para além do qual estamos fora de ordem. E já não somos ouvidos, ou somos ouvidos, mas desconsiderados, ou pior ainda, penalizados pelo desacato das formas. O mesmo poderia dizer-se, feitas as devidas considerações, em relação ao discurso científico, religioso, médico, e também em relação ao discurso acadêmico. Não é? No análogo do discurso, que é a obra literária, entendem? Um análogo, a literatura não é um discurso. Sim? É um análogo do discurso. Parece que se dirige a alguém, mas não se dirige a ninguém. No análogo do discurso, que é a obra literária, a expressão é de Foucault, pelo contrário, essa relação entre o que eu digo e a forma em que eu digo, o ponto de vista do qual digo, a distância em relação ao que eu digo, todas essas coisas, essa relação pode estabelecer-se através do próprio e singularíssimo ato de fala que constitui a ficção. Aí não só se diz o que se diz, como se diz também onde se o diz, a que distância se o diz e segundo que perspectiva. A ficção não faz ver o invisível, mas faz ver como é invisível a invisibilidade do visível. Dirá Foucault falando de Blanchot, e hoje o professor que falou de Nietzsche, não é? Falou um pouco disso. A ficção não torna... Isto é um deleuziano, parece que é o contrário do que Deleuze. Não, Blanchot diz uma coisa similar, não é? Faz ver o invisível, isto é, faz ver como é invisível a invisibilidade do visível. Isto é, a ficção torna patente o que nos passa desapercebido cotidianamente ao tomar a palavra. Saca à luz as condições de enunciação e as coloca em variação.
Isso quer dizer que a ficção não se distingue pelas histórias que conta, mas pela torção que impõe a linguagem e pelo espaço de variação que abre ao nível da enunciação. Daí que, desde o momento que tem lugar, com cada palavra escrita ou pronunciada, possa comprometer a linguagem e transgredir a ordem do discurso. Em relação ao primeiro, duas citações. Em relação ao primeiro, e referindo-se especificamente à literatura, Foucault escrevia: a literatura é o risco continuamente retomado e assumido para cada palavra de uma frase literária, o risco de que essa palavra, essa frase e todo o resto não obedeçam ao código. No limite, é possível que nenhuma palavra da literatura tenha exatamente o sentido que damos às mesmas palavras que pronunciamos cotidianamente. É possível que a palavra suspenda o código do qual foi tomada. Em todo caso, a palavra literária tem sempre o direito soberano de suspender o código. E é a presença dessa soberania, mesmo se não é exercida, que constitui o perigo e a grandeza de qualquer obra literária. Não é o fato de exercer isso sempre, mas esse poder soberano de poder fazê-lo. Nós sabemos que os grandes escritores suspendem aqui e lá o código, e alguns o suspendem por completo, como Joyce, como Artaud, como Beckett, ¿me em relação ao segundo, a primeira coisa era torcer a linguagem, a outra transgredir o discurso. Em relação ao segundo, falando da obra de Verne, Foucault afirmaria o seguinte: contra as verdades científicas, Foucault nesta época, nos anos 60, escrevia como os deuses, realmente, olha, contra as verdades científicas e rompendo com a sua voz gelada, os discursos da ficção remontam sem descanso até a mais alta improbabilidade. Por cima desse murmúrio monótono no qual se enunciava o fim do mundo, fazem brotar o ardor assimétrico da sorte, o acaso inverossímil da sem razão impaciente. A ficção é a negentropia do saber. Não é a ciência tornada recreativa, mas a recriação do saber a partir do discurso uniforme da ciência. A ficção é a negentropia do saber, ou seja, o contrário da entropia. Entende? Pelas próprias condições de reprodução e de delimitação da ordem do discurso, o saber acaba enfriando e necessita da ficção. Não é que a ficção vem de fora, o próprio saber suscita a ficção como um suplemento. Isso, inclusive na epistemologia se pode ver como funciona isso. Agora vamos ver porque não estou falando apenas de literatura, mesmo que o contexto seja o da literatura, neste caso da ficção científica, de Verne. No mesmo movimento, portanto, a ficção se subtrai ao verdadeiro e dispersa a linguagem. Logo, não diz simplesmente o falso, ou meramente errado, ou fantástico, ou irreal. Diz mais que o verdadeiro. Diz a coisa e diz a distância que separa e aproxima a linguagem da coisa. E diz menos que a verdade. Diz a coisa sem pressupor a possibilidade de uma adequação entre as palavras e as coisas. Peca por excesso e por defeito a linguagem da ficção. Nesse sentido, o exercício da ficção implica um deslocamento fundamental em relação aos discursos que reclamam de direito a propriedade da verdade e do verdadeiro, porque, assumindo a sua diferença, não denuncia apenas a injustiça desses discursos, mas assume ao mesmo tempo o sistema da sua própria injustiça. Esta é uma das coisas que mais me interessam de Foucault, esta frase que repito sempre, não apenas denunciar a injustiça, denunciar o sistema da sua própria injustiça. Nietzsche também trouxe isto à filosofia. Os jogos ardentes da ficção, outra expressão fantástica de Foucault, os jogos ardentes da ficção fazem com que o mundo não pare, entregando-o a uma nova juventude, restituindo ao rumor da linguagem o desequilíbrio dos seus poderes soberanos. Distância acabada no interior da própria linguagem e nos interstícios da ordem do discurso, a palavra exposta às variações da ficção é aquela que oscila sobre si mesma, espécie de vibração no lugar que no seu simulacro é capaz de comover as estruturas e os dispositivos de que se serve para fazer sentido, ou para fazer outras coisas que não têm uma relação direta com o sentido. Independentemente das fórmulas que conta, independentemente dos estratos de signos que retomam uma sociedade qualquer, pressupõe sempre esse estranhamento em relação à ordem do discurso, esse distanciamento em relação à linguagem. Tem lugar neles, mas ao mesmo tempo os expõe, os dispersa, os trabalha. Foucault dizia: não há ficção porque a linguagem se coloca à distância das coisas.
A linguagem é essa distância, a luz onde as coisas estão e a sua inaccessibilidade, o simulacro onde se dá a sua presença. E qualquer linguagem, mas qualquer linguagem, que em lugar de esquecer essa distância, se mantenha nela e a mantenha nele, qualquer linguagem que fale dessa distância avançando nela, é uma linguagem de ficção. Qualquer linguagem pode então atravessar qualquer prosa e qualquer poesia, qualquer romance e qualquer reflexão, indiferentemente. Isto é, qualquer prática, ¿sí?, que se funde na linguagem pode ser perturbada por esta microagitação que define, ¿sí?, os jogos ardentes da ficção. Podemos constatar, de fato, que a ficção opera em algumas das obras de Foucault como nos romances de Verne. Miren, esto que vou citar é Foucault falando de Verne, e vocês me digam se não parece que estou falando de Foucault. Voces sem corpo combatem para contar a fábula. Isto é, os sujeitos de enunciação se multiplicam, deslocando constantemente as relações entre o narrador, o discurso e a fábula. Assim, por exemplo, na História da Loucura, cada fábula tem a sua voz. Cada voz dá lugar a uma fábula nova, segundo um movimento que faz com que as personagens saiam da fábula que pertence para converter-se nos relatores da fábula seguinte, como uma espécie excêntrica desses jogos de bonecas russas. ¿Sí? Falan os médicos, falan os loucos, os regulamentos, as ordens de detenção, os filósofos, os poetas, voltam a falar os loucos, os médicos. Não é? É assim que trabalha Foucault. Por outro lado, assim como Verne ficcionava a probabilidade neutra do discurso científico, que impõe a certeza da sua verdade, Foucault ficcionava a história contra os dispositivos do saber que caucionaban certas formas de poder escribiendo-as na ordem do verdadeiro. Escreve, por exemplo, uma história do nascimento da psiquiatria que, de um ponto de vista histórico, a partir dos critérios que regiam o saber histórico nessa época, pode ser considerada parcial, exagerada. Foucault próprio aceita isso. Não diz toda a verdade e diz mais que a verdade. Mas eis que o livro tem um efeito sobre o modo em que as pessoas percebem a loucura e o seu tratamento. Foucault dizia que sua esperança era que os seus livros ganhassem a sua verdade depois de escritos, e não antes, que a sua verdade estivesse por vir. No fundo, a ficção revela sempre os limites do nosso pensamento, fazendo jogar a distância e a disjunção entre o real e a linguagem. A reflexão crítica de Foucault a partir do conceito de ficção chama-nos a atenção sobre o papel mais importante que desempenha o conceito de ficção na filosofia contemporânea, o da redefinição do que significa pensar. Como sabem, a verdade não era para Nietzsche algo dado que bastaria descobrir, mas algo que tem que ser criado e que dá nome a um processo que em si mesmo não tem fim. A crença de que o mundo é algo dado, que já é o que existe realmente, constituía para Nietzsche uma manifestação de despaixão ou de ressentimento, uma confissão de impotência, vontade de verdade, dizia ele, como entendida como impotência da vontade de criar. Na esteira de Nietzsche, a filosofia e a literatura não deixam de nos recordar que o reverso da verdade é a ficção, que detrás de qualquer verdade sempre está a ficção. A ficção assume essa determinação ativa do pensamento, que em certa medida se assemelha à função do trabalho do sonho e, por extensão, aos momentos de reordenação seletiva que marcam as descontinuidades históricas. Quando se vão a dormir com um problema na cabeça e acordam no dia seguinte com o problema resolto, não é? Ou quando de repente as coisas param, uma greve geral, uma barricada ou uma revolução, e tudo se reconfigura. Isso é a ficção. De fato, a ficção, nesses momentos, Blanchot fala muito disto, nesses momentos a ficção são os únicos momentos que os momentos revolucionários são os únicos momentos que a ficção, a literatura coincide com a realidade. Mas claro, o signo dessa coincidência é o terror também. Sabem, eu sou leitor de humanismo e terror, de Merleau-Ponty, não tenho assim, muitas objeções, mas é o terror, não é? Quando os nossos sonhos se tornam reais. Lembro que Lacan ensinava que a verdade tem uma estrutura de ficção. Palavra que Lacan escrevia segundo uma estranha grafia que lhe permitia incluir na ficção a própria produção da verdade. Ele escrevia ficción, ¿sí? Com um X.
quando a ficção detém para o seu movimento de variação contínua, as configurações que restam fixas constituem o que tendemos a reconhecer como a verdade. O reverso da verdade é a ficção. O reverso da ficção, pela sua vez, é a ficção. O que chamamos de realidade, o apelo à realidade que constantemente nos é dirigido desde as mais diversas instâncias do saber e do poder, é uma forma de opor resistência ao livre devaneio da imaginação comum, a rebeldia da nossa imaginação, que está na origem de qualquer mudança, de toda negação do dado e de cada afirmação do novo, do imponderável e do porvir. Nesse sentido, a realidade é, antes de mais, uma categoria que, detrás de um prestígio que ainda aguarda uma investigação genealógica consequente, oculta a inércia das coisas. Isso que Sartre chamou o prático inerte, isso que Nietzsche chamava as forças reativas. A mesma resistência há na pedra, que não quer devir ao formigueiro, obrigando a dispensiosos túneis adicionais, que nos regimes de saber-poder que resistem obstinadamente a qualquer possibilidade de reforma, de redistribuição ou reconfiguração. Agora, assim como fechadas no beco sem saída da pedra, as formigas desenvolveram mandíbulas suficientemente duras para furá-la, nós, o bicho que somos, desenvolvimos a ficção para transgredir os estreitos limites entre os quais conduzimos a nossa existência. Fica por resolver, claro, a questão de como e por que razão nós chegamos a converter-nos no único animal que passa a maior parte do tempo roendo pedras que ele próprio produziu e colocou sobre a sua cabeça. Pedras que paradoxalmente são também, sempre, produtos da ficção, resultado das nossas tentativas para abrir-nos caminho nos dilemas em que nos coloca a história, mas que muitas vezes persistem sem razão, muito depois de que a necessidade que os suscitou tenha desaparecido, convertidos em saberes dogmáticos, em formas ideológicas, etc. É que a ficção se diz como verbo e como substantivo. Se diz como substantivo, como representação, e nessa medida a ficção é sempre particular, artificial e em certa medida arbitrária. Mas também se diz como verbo, como faculdade de fazer-nos representações. E nesse sentido a ficção é universal, natural e em certa medida também necessária. O reverso da verdade é a ficção. O reverso da ficção é a ficção. Mas não apenas no sentido de que detrás da ficção há sempre outra ficção. O reverso da ficção é a ficção também, sempre, e eu diria que de uma forma mais essencial, no sentido de que detrás da ficção sempre há um ato de ficcionalização, de idealização, de variação do dado e do sabido, do imposto e do estabelecido, que é, quizá, a manifestação mais pura da nossa liberdade. Obrigado, gente. Fiz rápido. Tenemos tiempo para unas preguntas, ¿no? O que dice, Carlos? Podemos transgredir as normas? Interessante, né, a sua fala em relação à ficção. E eu fiquei muito curiosa, assim, né, de poder compreender um pouco. Quando você traz a questão da variação, né, da ficção como essa possibilitadora dessa variação, eu queria entender um pouco melhor como é que você tem pensado essa questão do contemporâneo, dessa relação do contemporâneo com a ficção. Né? Porque assim, eu fico sentindo, né, quando você ia falando, eu fico viajando, né, estudar psicologia, psicografia, né? E a gente tem estudado um pouco dessa questão da atenção e da expressividade, isso um pouco vai englobando, né? A gente viaja junto nisso. E que a gente sente assim, que apesar, né, de no contemporâneo a gente viver, experimentar uma certa diversidade, né, a gente sente que não experimenta, tem pouca experiência de variação criativa, né. E quando você traz essa questão da ficção, eu fico pensando também na questão da criatividade, né. Eu queria saber um pouco, assim, se você pudesse falar como é que você pensa isso. Mas alguém quer perguntar? Então,
a ficção, não é? A forma mais... Nós temos algumas formas habituais de experimentar a ficção. Evidentemente, a literatura e o cinema são formas privilegiadas, não é? Formas que tendemos a ver como se tivessem uma independência em relação a nós. Mas nem a literatura, nem o cinema, nem em geral a arte tem uma existência em si. Depende de uma dialética essencial conosco, enquanto leitores ou espectadores, não é? Sem a tua ansiedade, sim? Sem a tua ansiedade de que Raskolnikov seja preso em Crime e Castigo, não é? O romance não é nada. Necessita de que tu fiques ansiosa como se fosses Raskolnikov para que funcione. A arte funciona assim, não é? Requer na nossa época, pelo menos, funciona dessa forma. Então aí já temos uma experiência, não é, do que significa essa variação. Porque indo ao cinema, abrindo livros, entrando em mostras de pintura, não é? Nós colocamos em variação a nossa consciência e habitamos por momento a consciência de alguém que acaba de matar a uma senhora pensando que merece uma vida melhor, e ocupamos lugares, por exemplo, eu leio Madame Bovary, não é? Releio, não é? Frequentemente para voltar a ser uma mulher na província, não é? Enganando seu marido, não uma coisa que eu possa fazer, não é? Pelo menos não facilmente. Eu me abro essas variações, não são pequenas variações, não é? De fato, como tu dizes, a vida se repete, não é? Os dias sucedem nos dias, e estamos um pouco presos nestas figuras identitárias que nós nos impomos a nós. Hoje vi que Carlos tem na casa algo que eu sempre penso, não é? Isto é, essa ficção é isso que nós exigimos de nós, que a sociedade exige de nós, que a nossa família exige de nós e tal. E nós sempre nos colocamos nesse lugar. E a ficção não sabe, não sabe. É um sopro de ar fresco. Para mim, mas sou obcecado, não é, com a ficção. Eu quase não vivo no mundo da realidade. Temos outras experiências, né? O sonho é uma forma, ou melhor, o entre-sonho. Isso que quando tu fazes quando te deitas na praia, vês as nuvens, não é? E primeiro vês coisas nas nuvens que não há, não é? Que só estão na tua cabeça. Ou no meio caminho, outras coisas. Mas depois começa, como tu dizia, eu falava e tu viajavas. Esse é um exercício da ficção. Tu te relacionas não apenas com o que é, mas também com o que não é. Com o que poderia ser, por exemplo, a minha palestra. Eu imagino coisas muito estranhas quando foi a palestra cada professora, assim. Sobretudo quando começou a falar de Fraser, pensei, bom, hoje vai ficar interessante isto, não é? Mas nós viajamos, essa posta em variação é comum. Essa posta em variação também é algo que nós fazemos frequentemente, por exemplo, quando vamos a começar um trabalho e pensamos, bom, faço uma dissertação ou escrever um texto. Não necessariamente quando vamos escrever um romance, que também é forte, não é? Estamos perante a página em branco e tudo é possível, não é? Na realidade cotidiana, institucional, nem tudo é possível, não é? Mas perante uma folha em branco, provavelmente porque o espaço da ficção é um espaço enrarecido, é quase um vazio. Por exemplo, no alto da noite, em um quarto fechado, Blanchot escreve as coisas mais bonitas sobre isso, e Paul Auster, não é? Na invenção da solidão. Então, a ficção tem a ver com isso, com pôr em variação o dado e o estabelecido. Por ver, eu acho que um complemento dessas, que tu dizes, essas variações são raras. Não acho que sejam tão raras, não é? Mas como hoje falaram, não é? Os secundaristas que estão tomando as escolas estão colocando em variação, por exemplo, esses espaços. E também uma série de ideias sobre o que significa aprender, não é? E educação e coisas assim. E enquanto essas variações, viram, Foucault falava, é a juventude, não é? É a juventude, de novo, introduzida na ciência, a ficção. Enquanto nós mantemos esse espaço de variação, nós continuamos sendo jovens. Então, o que eu quero dizer, a ficção é um conceito que pode ganhar muita complexidade, de acordo aos contextos onde o introduzimos, e sobretudo em contextos duros, como as ciências, o direito, mas é um conceito, este conceito de ficção, não o fantasiar, que é diferente da ficção, a ficção do qual nós temos inúmeras experiências. O fato de que associemos, porque é uma tradição filosófica poderosa e não apenas filosófica, a ficção a algo negativo, não é? A uma perda de tempo e tal, faz que nós não
demos a suficiente atenção a esses fenômenos que perpassam a nossa vida em todas suas dimensões. Mas pensar num mundo menos absurdo, não é? Pensar uma vida mais livre, sim, e mais justa, no duplo sentido de maior justiça e maior justeza. Tudo isso é da ordem da ficção. É a potência, é a forma que tem um movimento intelectual nas nossas cabeças. É quase um movimento involuntário, que apenas as instituições tentam canalizar, não é? Como disseram hoje todos os lucianos, não é? Primeiro é isso, essa variação, essa microagitação. E só depois os dispositivos que tentam, sim, extrair disso a enorme energia, sim, que está implicada aí. Muito obrigado. Eu acho que hoje eu passei o dia inteiro ouvindo agradecimentos direcionados a mim pelo fato de ter, entre aspas, organizado o evento. Então eu queria, para encerrar, fazer duas coisas. Primeiro, devolver esses agradecimentos a essas pessoas que carinhosamente aceitaram, né, vir aqui e falar e compartilhar. E, como eu falei no início, né, estabelecer aí um início, né, de aproximações ou a manutenção de uma certa intensidade de aproximações que já começaram a ser feitas em momentos anteriores. Agradecer também às pessoas que vieram assistir, né, a plateia, estão aí vigorosamente até agora. E além dos agradecimentos, eu gostaria de dedicar esse evento aos meus queridos alunos, que sem eles, enfim, não teria sentido nenhum, né? Na verdade não teria, esse evento nem aconteceria. Fique de pé aí, quem são os meus queridos alunos. Só os queridos que ficam de pé. Então é isso, gente. Queria agradecer, né? Finalizando, agradecendo mais uma vez. E tinha uma moça que tinha um recado para dar também, não tinha? Fugiu na hora do recado. Era alguma coisa sobre bar e coisas assim. Então... Nos vamos encontrar no bar para continuar a conversa. Isso, exatamente. É porque a gente vai continuar no bar, a conversa. Só que eu não sei aonde é que ela falou. Ela tá doida pra conhecer a Rua da Lama. Então pronto. Vamos pra Rua da Lama e lá a gente se resolve.